Muito bem, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno e poderoso Deus. É um dia maravilhoso como hoje, nosso domingo, o dia do Senhor, o dia que nós temos para adorar e servir ao nosso Deus de todo o nosso coração. Amém? Estamos aqui para mais uma aula, para estarmos aqui buscando o nosso Deus e aprendendo um pouco mais daquilo que tem a nos dizer. Deus tem nos ensinado e com certeza a cada dia nós aprendemos com as suas instruções, com a sua palavra principalmente, porque ela é o nosso referencial, ela é a nossa regra de fé e prática, e através dela nós aprendemos cada vez mais. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante para iniciar assim nossa aula, nossa escola bíblica dominical, a última aula, que nós estamos falando sobre o livro de Gênesis, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado por estar aqui na tua presença, por estar diante do Senhor. Cuida, Pai, de cada um de nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Abençoa, Deus, a nossa vida. Ó Deus, abençoa, Deus, a nossa escola bíblica dominical, que ela seja importante para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual, Deus. Cuida, Pai, de cada um dos alunos. Fala aos corações, que as instruções aqui aprendidas, ó Pai, possam fazer impacto em nosso viver. Venha estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Nós estamos estudando, como nós temos falado, sempre, estamos estudando sobre o livro de Gênesis, tá? Esse livro maravilhoso, o livro dos começos. Vocês estão vendo na tela aí, o nosso tema central, tá? Que é o livro de Gênesis. E estamos encerrando esse livro. Nós estudamos já toda a nossa lição e foi realmente muito importante para cada um de nós. Começaremos a estudar sobre a história de Israel, o próximo módulo, logo após as nossas férias. Nós entraremos em férias e retornaremos lá em agosto, tá? No dia, deixa eu colocar para vocês aqui, no dia 8 de agosto, tá? Segundo domingo de agosto, nós estaremos retomando as nossas aulas. Não só a nossa classe, como as demais classes também de crianças, adolescentes, juniores, primários, estarão também nesse período de férias, tá? Para que o professor possa se reciclar. Também tem um momento de descanso também. Não foi fácil esse ano, não tem sido fácil devido à pandemia. Estarmos aí ministrando aula à distância, preparando as aulas. Eu sei que isso requer um certo tempo. O professor também precisa descansar e estar se renovando para que possamos fazer um trabalho melhor no nosso retorno, tá bom? Então, nós estaremos estudando sobre o livro de Gênesis, tá? Estamos estudando sobre o livro de Gênesis e o assunto de hoje é José, benévolo quando exaltado, tá? O que é benévolo? José foi bom, foi um homem bondoso, tá? Não foi um homem mau que se vingou dos seus irmãos. Muito pelo contrário. Deus honrou José, Deus abençoou a vida de José, de tal maneira, vamos ver isso hoje, nessa aula, que ele foi alguém que não foi maldoso com os seus irmãos, foi muito pelo contrário, foi bondoso, tá? Mas antes disso, nós vamos estar louvando ao Senhor e exaltando ao nosso eterno e poderoso Deus com um cântico, tá? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Vocês conhecem esse cântico, né? Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei, exaltado no céu. De novo. Ele é exaltado, o Rei, exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra
glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém. Glória a Deus, né? Glória ao Senhor. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos retomar então a nossa aula. Vamos estar nesse momento agora lendo o nosso texto, né, que nós temos, que é o texto de Gênesis capítulo 41. Vou ler aqui para vocês, só um minuto. Deixa eu pegar minha Bíblia. Gênesis 41 é o texto que está na nossa revista, tá? Você tem a nossa revista, pegue lá, tá bom? 41 do 37 ao 46 é o texto base da nossa revista, tá? Que fala um pouco da história de José, o que ele se tornou, tá? Diz assim o texto de 41 de 37 em diante. Diz assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem há o Espírito Divino, ou o Espírito de Deus? Disse, pois, faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Disse José, depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenou o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra aonde tenho sofrido. E assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em toda a terra, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E esse respondeu a todos os egípcios: dirijam a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra,
José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Amém. Muito bem, nós lemos um texto importante que fala da história de José, logo após ele ter sido, solto da prisão. E José, Deus o usa poderosamente, claro que Deus tinha um propósito, nós podemos ver nesse texto no finalzinho de Gênesis, que Deus é o Senhor da história, que Deus é soberano sobre toda a sua criação, que Deus tem planos, maravilhosos, e nós temos que descansar nos seus braços, descansar na sua direção, acima de tudo. Nós não temos que fazer da nossa maneira. Isso mostra, essa história de José mostra que nós temos que se render aos pés de Deus, aos pés de Cristo. E não querer tomar atitudes por impulso ou conforme nós pensamos. Vocês estão lembrados de Abraão? O que aconteceu com ele? Deus prometeu um filho, ele não tinha filhos. Deus promete que ele seria pai de nações e abençoar as nações. E isso realmente aconteceu. Nós somos abençoados por Abraão. Deus tinha um plano com Abraão, com Sara, e prometeu a ele um filho. E se Deus prometeu, meus irmãos, é certeza, é garantia. Deus não mente. Deus não mente. Só que o que Abraão fez? Ele quis dar um jeito nas coisas de Deus. Ele chegou e Sara permitiu que ele tivesse um filho com Agar, a sua escrava, uma egípcia. Dela nasceu um filho chamado Ismael, que Deus o abençoou também, que ele seria, e prometeu que ele seria numeroso. Ismael é o pai dos povos árabes, tá? Isaac é pai do povo hebreu. Ismael é o pai dos povos árabes, que é numeroso também. Ou seja, Abraão quis dar um jeito nas coisas de Deus e se complicou. A história de José mostra que nós temos que estar na dependência de Deus. E assim José fez. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Claro, ele era pecador como nós somos. Não deveria, talvez, ficar entregando os seus irmãos, agir como um fofoqueiro, vamos dizer assim. Mas, vendido pelos seus irmãos, ele vai para a casa de Potifar, se torna um homem de confiança de Potifar. A sua mulher tenta seduzi-lo, Ali vemos um caso de assédio, sexual por parte da mulher de Potifar. Ele foge, ele é culpado por um crime que não cometeu. Os egípcios, pela lei deles no passado, segundo alguns estudiosos, ele seria morto. Creio que Potifar, por gostar dele e confiar nele, talvez por conhecer um pouco sua mulher, acabou prendendo. Depois, lá na prisão, ele revela os sonhos dos prisioneiros e revela o sonho de Faraó. E Faraó ficou tão feliz com isso, porque os seus sábios, seus magos, não conseguiram revelar o seu sonho. Ele revela que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E Faraó confia tanto em José que o coloca como um maioral no Egito. Imagina você que naquela época de José, o Egito era uma nação forte e poderosa. Era uma nação, talvez uma das mais poderosas na época. E Faraó era um rei. Faraó era tido como Deus. E ele é colocado como segundo na hierarquia faraônica egípcia. Tanto é que ele fala, depois de mim, José, eu sou maior do que José porque eu sento no trono. Mas o que José falar, é como nós dizemos aqui no Brasil, naquela linguagem popular. O que José falar é feriado. Pronto, acabou, tem que se cumprir. Tá? Tanto é que quando o povo teve fome, foram até Faraó se vai lá e fala com José. Esse assunto é com José, já passei o bastão para José. Tá? Então, olha só o que diz o versículo 39 desse capítulo que nós lemos, capítulo 41. Gênesis 41, versículo 39. Tá?
Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Olha só. Já pensou? Já pensou que privilégio, meus amados irmãos? Você, né? O rei de um determinado país fala: olha, eu vou colocar o Marcos como segundo no meu reino. Maior do que o Marcos será somente o meu trono, porque eu assento sobre ele. Eu sou o rei desse povo. Mas o que ele falar, vocês obedecem. Tá? Você terá o comando, né, de todo o Egito. Ele fala no versículo 41. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo do seu anel, selo e colocou no dedo de José. Olha só que interessante. Tá? Eu tenho uma Bíblia chamada Bíblia Arqueológica e fala o seguinte, tá? Algo interessante sobre isso. Os egípcios normalmente, quer ver? Uma fala sobre os selos, tá? O poder do Egito, diz assim: havia 3 símbolos de poder no Egito, no Antigo Oriente. 3 tipos de poder, né? 3 símbolos de poder. Os anéis selos eram anéis, né, que gravavam, que selavam, né, algum documento, alguma coisa assim. O manto e a corrente de ouro, tá? Então, ou seja, o anel, né, o selo e a corrente de ouro, ou talvez uma coroa também. Tanto é que nós vamos entender um pouco lá na frente, quando Cristo é condenado à morte, eles colocam sobre ele uma coroa de espinhos e um manto, né? Herodes pegou o manto e colocou sobre ele, tá? Então, o manto simbolizava realeza, o selo simbolizava a realeza, tá? E também uma corrente de ouro, tá? Então tinha ali as formas de expressão. Então, ou seja, deu o anel para aquele anel de Faraó, representava muito, porque Faraó selava ali, garantia ali, era a assinatura da autoridade maior. Então ele dá aquele selo para José e dá a ele a autoridade sobre todo o Egito. Aqui ele fala aqui, né? Você entrego a você o comando de toda a terra do Egito, tá? Mandou, e depois fala aqui, ó: em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Olha só, os 3 símbolos: o anel, o manto e a corrente. Tá? Então, era essa forma que ele estava representando ele como se ele fosse o rei. José foi colocado como o rei. Imagina só, o homem que foi condenado, acusado injustamente, a partir de agora passa a ser alguém, né, de confiança do faraó, tá? Vamos ver então um pouco mais sobre essa lição, tá? Qual é o objetivo da lição? Nós vemos aí 3 objetivos: saber, sentir e agir, né? Nossas aulas nós dividimos assim. Primeiro, entender que não precisamos deixar as coisas negativas e destrutivas determinar o que somos. Olha só, não podemos deixar que coisas negativas e destrutivas determinem o que eu sou. Eu sou revoltado por isso, né? Eu acho que não vou para canto nenhum, porque nada dá certo na minha vida, passo por lutas. José é um exemplo de alguém que passou por dificuldade, mas que está firme. Sentir necessidade de compartilhar com os outros, outras pessoas, os bens e as conquistas que o Senhor lhe concede. Descobrir maneiras de como agir, como fazer o bem e abençoar outras pessoas, partilhando com elas. Tá? Muito bem, então vamos dar prosseguimento. Né? O homem que José se tornou. Você está vendo aí na tela. Eu vou colocar em destaque, tá, para vocês. Qual o homem que José se tornou? Trabalhador, íntegro, responsável, paciente, leal, manso, honesto, misericordioso, verdadeiro, perdoador, profissional, diligente, altruísta, respeitoso, benevolente, caráter bom, administrador competente, temente a Deus, amoroso, sexualmente puro, submisso a Deus. Olha só as qualidades
que José assumiu. Estão vendo aí na tela? Né? Você também pode ser uma pessoa assim, seguindo o exemplo de José, né? Sendo fiel a Deus, acima de tudo. Não cedendo a esse mundo, não cedendo à carne. José foi um grande exemplo de pessoa que venceu os nossos três inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Venceu o mundo por quê? Porque José, meus amados irmãos, ele foi ser governante, né? Ele trabalhou com Potifar lá no Egito, que simboliza o mundo perdido, sem Deus, né? Sem direção. Ele, depois que sai da prisão, vai ser comandante segundo no escalão egípcio. Né? Então, ou seja, o Egito estava com toda a sua idolatria e ele ali resistiu. Casou-se com uma egípcia, filha de uma sacerdotisa, Diom, que era uma divindade que os egípcios adoravam. Mas nós vemos depois que ele colocou o nome dos seus filhos, né? E o nome dos seus filhos tinha a ver com a sua história e com o Deus que ele servia. Tanto é que ele fala, ele teve um filho chamado Manassés. Manassés e Efraim se tornaram duas tribos. Vocês vão recordar. Tá? Então, Manassés, o que significa Manassés? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Versículo 50 diz lá. No versículo 52, né? Perdão, melhor dizendo, versículo 51, tá? Versículo 52, ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então, ou seja, o nome dele, o nome dos seus filhos, tem a ver com aquilo que Deus fez com ele. Sinal que ele não esqueceu do Senhor. Por mais ter casado com a mulher que era filha de uma sacerdotisa, pode ser que ela se rendeu ao Deus de Israel, eu imagino, né? Ele coloca o nome dos seus filhos, que tem a ver com a mão de Deus sobre a sua vida. Deus fez o esquecer. Não que ele esqueceu meramente da sua família, não quero mais saber, olha, eu não quero saber onde ele... Não. Ele esqueceu, e talvez, creio eu, que tem a ver com perdão. Ele perdoou o que seus irmãos fizeram. Estão entendendo? O esquecer que ele fala é perdoar. Então, meus amados irmãos, ele se tornou submisso a Deus, temente a Deus, homem íntegro com todas essas qualidades que você está vendo aí na tela. Tá? Então é interessante quando nós falamos da vida de José. Muito bem. Aí na introdução da nossa lição, Ralph Emerson diz o seguinte, que podemos não ser responsáveis por todas as coisas que ocorrem conosco. Vou colocar em destaque para vocês, tá? Disse que podemos não ser responsáveis por todas as coisas que ocorrem conosco, mas somos responsáveis pela maneira como nos comportamos quando elas acontecem. Entenderam? Não podemos ser responsáveis por todas as coisas que ocorrem conosco. José não podia falar, puxa, eu fui mandado para a prisão, fui vendido como escravo, a preço de banana, fui parar no Egito, né? Fui ultrajado e tudo mais, porque eu fui desobediente. E Deus pesou sobre a minha vida. Nós não podemos falar isso. Mas como nós nos comportamos frente às dificuldades? Né? Boa pergunta. Como eu me comporto? Tá? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? Benefício geral. Né? O primeiro ponto. Né? Qual foi o benefício na vida de José? Tá? A graça de Deus era tão abundante sobre a vida de José que ele teve autoridade para aconselhar Faraó sobre o que deveria fazer para enfrentar o tempo de fome. Faraó gostou do conselho e escolheu o próprio José para governar toda, né, a sua casa. Olha só que interessante. Vamos ver o versículo 38 a 40, 41, 38 a 40. Diz o seguinte. O que ele falou? Versículo 33, que diz o seguinte. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio. Ponha no comando toda a terra do Egito. Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem
nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o comando de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Qual foi o conselho que José deu para Faraó? Olha só o que ele diz aqui, versículo 33. Procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio. Ponha-o no comando de toda a terra do Egito. Primeiro ponto. Então, ele revela o sonho, que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Isso veio de Deus. O Faraó ficou surpreso. O que vamos fazer? 7 anos? Imagina, meus irmãos, 7 anos de fome. Já parou para pensar? Nós vivemos no Brasil um período de crise econômica já há um bom tempo, com desemprego lá em cima, né, que já vem muitos anos, que nós temos sofrido. Claro que não faltou comida, o Brasil é um país autossuficiente em alimento, em petróleo, em água, uma série de coisas, minerais, uma série de coisas. Porém, temos encontrado dificuldade. Mas lá ia faltar alimento. Lá em volta era uma terra seca. O Egito tinha uma vantagem que outras terras não tinham, que ele é cortado de ponta a ponta até hoje pelo Rio Nilo. E o Rio Nilo, ele tem época que ele enche e tem época que as suas águas abaixam, quando chega a seca. Quando ele enche, as águas cobrem as suas margens, e as suas margens, né, ao redor é fértil, e se planta ali nas suas margens. Até hoje, né? Então, a agricultura é muito forte ali. Então, José revela isso. José dá um conselho para Faraó. Escolha um homem que seja comandante de toda a terra do Egito, para que possa estocar o alimento. Né? Que ele fala aqui que eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoque de trigo sob o comando de Faraó serão armazenados nas cidades. É isso que aconteceu. Interessante, José, podemos dizer que ele era perito em logística. Eu trabalho com logística há 36 anos, acompanhando estoque, armazenagem. Nós temos que ter um estoque de segurança. Nós não podemos trabalhar totalmente apertado, né? Com o material contado para aquele dia ou para aquele mês. Temos que ter uma segurança, porque pode ter crise, pode ter greve, pode ter vários fatores que venham faltar materiais e vai faltar, a produção não poderá acontecer. E assim aconteceu com ele. José é perito nisso. Ele fala, olha, faz o seguinte, pega a quinta parte do tempo de fartura, vai sobrar alimento, não jogue fora. Porque talvez eles jogavam fora. Sobrou alimento, descarta. É o que acontece muitas vezes no Brasil. O Brasil se desperdiça alimento. É um dos países que mais desperdiça alimento. Você vê lá no Ceasa, se joga fora toneladas de alimento que poderia ser aproveitado para alimentar pessoas que necessitam. Então ele falou assim, ó, guarde a quinta parte, estoque, porque isso vai ajudar lá na frente. Faça estoque em várias cidades. E assim, quando ele foi comandante, isto aconteceu. Então, Faraó gostou do conselho de José. Tá? Beneficiado, ponto 2, beneficiando os irmãos, 42 do 1 a 45, 28. Se você for ler esse texto, tá? Você vai ver que o quanto que José abençoou aos seus irmãos. Tá? José teve um encontro com seus irmãos, lá em Gênesis 42, versículo 6. Vamos ver esse texto? Gênesis 42, versículo 6. Diz o seguinte: José era governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando o Faraó e José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Então José reconheceu os seus irmãos, né, que haviam vendido. Olha só a sina, né? Ele é vendido pelos seus irmãos, né? E poderia ali mandar prender os seus irmãos, porque ele era comandante, ele era o primeiro-ministro, vamos dizer assim. Depois do rei, o que ele falasse, se ele falasse assim, ó, prenda esses homens e mate esses homens, eles, assim, aconteceria.
Tenha certeza disso. Tá? Então, ele não agiu assim. Ele não pagou com a mesma moeda. José nos ensina nessa atitude que não devemos pagar com a mesma moeda. Ele pede para trazer o seu outro irmão novo, né? Benjamim, que seu pai também tinha um carinho. Seu pai, para Jacó, José tinha morrido, porque Jacó tinha um carinho com José, porque era o filho da sua velhice, né? O filho mais novo. Então ele pede para trazer Benjamim, né? E assim ele fez, até que trouxe seu pai também, tá? Mas ele fez várias provas e eles não conseguiram ainda, os seus irmãos não conseguiram, talvez, entender que era seu próprio irmão que estava ali, tá bom? Depois nós vemos que José se dá a conhecer a seus irmãos. Gênesis 45, versículo 1 a 15. Eu vou ler para vocês. Diz assim: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar. Versículo 2. Tão alto que os egípcios o ouviam. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha só que interessante. Versículo 6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Olha só José que ele fala aqui. Deus me trouxe, me enviou diante de vocês. Não se recrimine, né? Então, ou seja, ele poderia chegar e se rebelar contra os seus irmãos, mas não foi isso que aconteceu, né? Ele encontra os seus irmãos. O primeiro ponto que nós vemos aí, ele podia ter chegado, acabado com todos eles, se vingado dos seus irmãos. Porque na mente dos seus irmãos, nós vendemos para os ismaelitas, ele deve ter ficado um escravo, deve ter comido o pão que o diabo amassou, como nós falamos assim na linguagem popular, ele está perdido, os irmãos nem lembravam mais dele, os irmãos nem imaginavam que iriam encontrar ele e dar de cara com ele comandando o Egito. Tá? E ele se dá a conhecer os seus irmãos, e aqui diz que ele chorou. Ele chorou, porque José, por mais que seja, sabe qual foi a diferença, meus amados irmãos? Na vida de José, o amor para com seus irmãos. Ele era um homem amoroso. Ele era um homem realmente que não guardou mágoa no seu coração. Quantas mágoas nós guardamos muitas vezes em nosso coração? Já parou para pensar? Né? É algo terrível. O cristão não pode. José, ele nem sequer tinha lido o que Cristo falou, porque ele viveu muito tempo antes de Cristo. Mas Jesus Cristo falou: não devemos pagar o mal com o mal. Né? Ele nos ensinou isso. Se alguém bater no seu rosto, vire o quê? O outro lado. Não se vingue. E a nossa atitude é de vingança. Se é um de nós, falar assim: olha, se eu ver meus irmãos aqui na frente, se eles entrarem aqui no Egito, eles morrerão. Morrerão, vou matar todos eles. Não. José, creio eu, sabia talvez do propósito de Deus para com a nação israelita. Né? Então ele não agiu assim, tá? Para com os seus irmãos. Vamos ver, dando continuidade. Não devemos pensar que todas as coisas ruins que acontecem conosco são necessariamente a manifestação da vontade de Deus. Nem tudo que acontece de ruim é porque Deus quis, não podemos pensar assim. Isso só deve ser tido como certo se tivermos absoluta certeza de que estamos em constante obediência à voz de Deus. O bom caráter de José e sua integridade constante são evidências claras de que seu sofrimento não foi castigo divino, mas sim um preparo para se tornar um grande líder do Egito. Né? O bom caráter de José e sua integridade constante são evidências
claras. Deixa eu pôr aqui maior para vocês acompanharem, né? Tá? O bom caráter de José e sua integridade constante são evidências claras de que seu sofrimento não foi castigo divino, mas sim um preparo para tornar-se grande líder do Egito. Né? Então, que interessante, nós vemos a história de José. Tá? Segundo ponto, né? Que nós vamos. O terceiro, José encontra seu pai e abençoa toda a sua família. Né? Gênesis 46, 28. Vamos ler esse texto? Gênesis 46, 28. Diz o seguinte: Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José de carruagem pronta partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai. Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel, ou melhor dizendo, Jacó, disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Né? Então, ou seja, olha só o encontro. Ele encontrou seu pai, né? O amava, o abraçou, né? O beijou e o abraçou. E seu pai diz: Eu posso morrer feliz, porque agora eu vi realmente o meu filho. O terceiro ponto da nossa lição, tá? Beneficiado novamente. Né? Deus quer que seus filhos sejam generosos, e José mostrou isso durante toda a sua vida. Nunca quis armazenar gananciosamente para si mesmo e sua família. Tá? Por isso, teve um final de vida abençoado. Tá? Então, ele não quis realmente ser ganancioso. Né? Ele não agiu assim. 47, versículo 13. Vamos ver o que diz o texto. Diz assim: Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como o Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: Dá-nos comida, não deixe morrer, só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: Tragam então os seus rebanhos, em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram José os rebanhos, e lhe deu o trigo, em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele os sustentou, em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: Não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos da nossa terra. Não deixe que morramos e que nossas terras pereçam diante dos seus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim que a terra não fique desolada. Né? E José assim agiu. Né? Assim ele abençoou o povo, não foi duro com o povo, né? Muito pelo contrário. Né? Ele não foi ganancioso. Né? Ele foi um grande administrador. Né? José, podemos dizer assim, e ele foi, né, um grande líder, né? Um exemplo para os políticos, para os líderes do momento. Um grande governador que soube organizar, que soube armazenar, que soube agir em momentos de crise, não só dele, do que ele enfrentou, mas ele soube agir no momento de crise da nação. Ele não ficou com politicagem. Ele não ficou com corrupção. Nós não vemos na história de José corrupção. Ele podia se beneficiar do dinheiro que as pessoas estavam pagando e ter pegado para ele. Né? Os bens das pessoas ter pegado. Não, ele compartilhou e entregou para o faraó. Ele foi um grande administrador
e um grande líder em toda a terra do Egito. Tá? Dando sequência na nossa lição, o ponto 4, os efeitos da benevolência de José. Tá? Quais são os efeitos da benevolência? Tá? Gênesis 47, versículo 27. Diz o seguinte: os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito. E os anos da vida chegaram a 147. Ele foi para lá garoto, né? E seus anos de vida chegou a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho. Perdão, deixa eu fazer uma correção aqui. Quem viveu 147 anos foi Jacó, tá? Jacó viveu 147 anos, 17 deles ele viveu na terra do Egito. Porque o povo foi para lá e o povo foi prolífero, né? O povo foi realmente abençoado e se multiplicou grandemente, tá? Lá. E assim, José realmente cuidou do seu pai até a hora da sua morte, né? Foi benévolo até a hora da sua morte, tá bom? Aqui diz, aproximando-se a hora da morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leva-me daqui do Egito para e me sepulte junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Quando, nos últimos dias de Jacó, melhor dizendo, Jacó queria ser sepultado junto com os seus pais, com Abraão e com Isaac, lá na terra de Israel. E assim foi. José atendeu, não o sepultou ali no Egito, mas o levou e o sepultou com os seus pais. Né? Bom, José demonstrou mais amor para com seus irmãos. Né? Ele foi realmente benévolo para com cada um deles. Né? Vamos ver o capítulo 50, versículo 26. Diz o seguinte: morreu José na idade de 110 anos, e quando versículo 24, tá? Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José na idade de 110 anos. Depois de embalsamado, foi colocado no sarcófago do Egito. Tá? Então, ou seja, José, por ser um comandante do Egito, e era costume dos egípcios estar num túmulo, né, ou numa pirâmide. Geralmente, as pirâmides que você vê no Egito antigo não são palácios, né, não pense isso. Aquelas pirâmides são túmulos. São túmulos. O faraó fazia aquelas pirâmides, tinha seus compartimentos secretos, ali eles faziam seus túmulos. Sem contar que havia cidades funerárias. Havia como se fosse uma cidade, eles faziam tipo vários palácios onde eles sepultavam os nobres. E José passou pelo mesmo processo de sepultamento como os egípcios. Ele foi embalsamado, como diz aqui, e colocado no sarcófago egípcio, como diz aqui o texto bíblico. Tá? Os judeus não tinham esse costume. Os hebreus, e até hoje eles agem assim, os hebreus não fazem como nós, o caixão cheio de flores, a pessoa sepulta com a roupa, não. Eles envolvem a pessoa num linho, né, num pano. Eles utilizam o caixão sim, mas colocam ali. E geralmente eles não abrem mais ali o túmulo, né? E eles têm alguns costumes diferentes dos nossos, tá? Umas práticas diferentes, tá? Os árabes também têm um costume meio semelhante também. Mas Jacó,
pede para que levasse, para que o sepultasse com os seus pais, e José, junto com os seus irmãos, né? Quando ele chega no momento próximo da morte, né? Ele pede aos seus irmãos, nós lemos aqui o texto, né? Versículo 24, né? Ele fala: Deus os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento. Olha só, José profetiza aquilo que aconteceu com Moisés, que Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. O povo foi numeroso, ficou no Egito, se tornou escravo do Egito, porque o povo ficou numeroso, era uma ameaça para os egípcios, e Deus depois tira o povo do Egito. Isso já foi profetizado por José. Olha só o que ele fala aqui no versículo 24 que nós lemos, tá? Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. Ou seja, haveria dificuldade. Ele profetizou que haveria dificuldade ali na terra do Egito, tá? E Deus assim os abençoou, tá? E Deus assim cumpriu aquilo que José havia dito. José, podemos dizer que era um profeta, tá? A vida de José foi tão plena de recompensas que até seu pedido em relação aos seus ossos foi atendido. Tá, vamos ver já esse texto. É justamente este o destaque que o autor aos Hebreus faz da história de José. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vamos ver esse versículo? Versículo 25 do 50, né, que nós já lemos. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Né? Levem os meus ossos deste lugar. Tá? Olha só que interessante, né? Que interessante. Ele não queria ser sepultado, porque ele sabia que ali não era a sua terra. Né? Ele que havia nascido lá em Canaã, ali não era a sua terra, né? Não era o local do seu nascimento, não era a terra que Deus havia prometido para a sua nação. Ele não se via como um egípcio, por mais que ele foi sepultado com as honras de um egípcio, por mais que ele foi um comandante sobre todo o Egito, ele cria no Deus de Israel, não nos deuses do Egito, e ele sabia, né, que realmente ali não era o seu local, né? Ele queria ser sepultado junto com os demais, tá? Os demais do seu povo, né? Vamos ver o que diz lá no livro de Êxodo, fala sobre essa passagem, esse cumprimento, né? Êxodo 13, versículo 19. Olha só o que diz aqui. Êxodo 13, versículo 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito aos filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, leve então os meus ossos daqui. Né? Os israelitas partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, junto ao deserto. Então, ou seja, Moisés sabia disso. O pedido de José era ciência em todo o povo de Israel. E Moisés, aqui no livro de Êxodo, já mais na frente, lembre-se que Moisés escreveu os 5 primeiros livros, você vê que ele cita a frase que José falou para os seus irmãos, né? Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Moisés relembrou que José falou para os seus irmãos. Moisés nasceu tempo depois, um certo tempo depois do que isso aconteceu com José. Ele não estava ali vendo o que José falou. Então, vamos calcular, preste atenção. Até Moisés não havia Bíblia, não havia registro escrito. Tudo isso era oral. A palavra de Deus era passada de boca a boca. Então, os pais falavam, os filhos ouviam, atendiam e assim ia passando. Moisés foi quem escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Assim está na nossa tradição cristã. E também Jesus e os demais reconheceram que Moisés que escreveu. Era chamada de Lei de Moisés.
Então, ou seja, não havia Bíblia, mas o povo sabia o que José havia pedido. E aquilo foi passado de geração em geração, até chegar em Moisés. Moisés sendo líder do povo e obediente à voz do Senhor, reconhecendo que o que José falou vinha de Deus, e José sendo o herói da fé, ele leva os seus ossos dali, não deixa os seus ossos ali no Egito. Com certeza abriu o sarcófago, tirou, né, aquela múmia que era, e levou todos os seus restos mortais para Canaã, para sepultar juntamente com os seus pais. Tá? Então, como eu falei para vocês, a vida de José foi tão plena de recompensas que o seu pedido foi atendido. E José, lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, diz que José foi um herói da fé, né? Um grande homem de Deus, tá? Um grande homem do Senhor, que não tinha o Egito como sua pátria, tá? O que nós podemos concluir, meu amado irmão, com o nosso estudo? Gênesis termina com as experiências de José no Egito, para mostrar como o plano de redenção tem a ver com a visitação de Deus ao seu povo. José foi escolhido e conduzido por Deus todos os dias da sua vida. O Deus criador de toda a terra é o Deus redentor de toda a terra. Olha só, maravilha, né? José teve uma experiência maravilhosa que mostra o plano da redenção, o plano do amor de Deus, né? Que Deus visita o seu povo, que Deus não abandona o seu povo. José foi um profeta de Deus porque revelou o que Deus falou com o faraó e com os demais. Deus, ele reconhece a mão do Senhor, não abandonou a Deus. Ele era um homem que conhecia a soberania de Deus. Eu creio que toda a dificuldade que José passou o ajudou a se fortalecer espiritualmente. Então, se você está passando por luta, dificuldade, meu irmão, saiba disso. Glorifique a Deus. Não murmure, não pense que Deus esqueceu de você, que Deus está distante. Não, continue firme e forte. Saiba que Deus cuida, que Deus ampara, e que tudo isso vai servir como experiência para que você possa crescer mais e mais no Senhor. Que Deus sim te abençoe. Amém? Nós encerramos assim o nosso assunto, a nossa aula, né? Que Deus possa nos abençoar, que no próximo assunto que vamos tratar, tá? Que é sobre a história de Israel, né? Que você possa também crescer. Nós vamos voltar a estudar sobre José. E esse exemplo de José ficará marcado em nossa vida, tá bom? Com certeza. Que Deus possa fazer de você também, né, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa permanecer firme com o Senhor, mais e mais. Que Deus sim nos abençoe, né? Eu encerro então assim a nossa aula, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar novamente aquele cântico que nós cantamos no início, ele exaltado, pois estaremos aí orando, tá? Encerrando a nossa aula. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre é exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei, exaltado no céu. De novo. Ele é exaltado, o Rei, exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam
seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei, exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei, exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei, exaltado no céu. Amém? Glória a Deus, né? Eu louvo a Deus por tudo. E esse momento que nós passamos juntos, estudando sobre o livro de Gênesis, espero que tenha sido importante para a sua vida e que você possa se aprofundar cada vez mais, né, lendo a palavra de Deus. E leia novamente o livro de Gênesis, é importante, você vai ver outros pormenores, talvez que nós não abordamos, e que Deus vai ensinar você cada vez mais, tá bom? Vamos então orar ao Senhor, encerrando, lembrando de orar para aqueles que necessitam, orar pelo pastor Douglas, que está internado, orar pela irmã Dalva, pela sua recuperação, pela irmã Júlia, os nossos idosos em geral, que Deus abençoe, tá bom? Que Deus dê força a cada um, que Deus dê vitória, João Vitor, né, que também passou momentos difíceis, passou por uma cirurgia, e todos aqueles que estão lutando aí contra o Covid, outra, seja qual for a enfermidade, ore por isso, tá bom? Como eu falei para vocês, eu estou entrando em férias pastorais. O ano passado eu peguei somente 15 dias de férias. Esse ano aqui eu quero pegar um mês e descansar, preciso renovar minha mente, renovar as baterias, né? É importante para que possamos dar andamento no nosso trabalho. E o nosso irmão André ficará responsável aí pela igreja nesse período. Ele estará trazendo a palavra em algumas ocasiões, no culto pela manhã, no culto de oração. A nossa escola terá um período de férias, né, dominical, e retornaremos em agosto. Mas que Deus abençoe a sua vida. Que você permaneça firme com Jesus e não desanime jamais, tá bom? Que Deus dê graça e força a cada dia mais. Oremos ao Senhor. Ó Pai, nós te damos graça e te bendizemos, Senhor. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa casa, a nossa família, assim como o Senhor abençoou o povo de Israel, suprindo as suas dificuldades, assim como o Senhor agiu com José, ó Deus, abençoando, honrando ele que foi um homem inocente, acusado injustamente, que só possa abençoar a sua vida. Cuida de nós, ó Pai. Fortaleça a nossa fé, a nossa esperança. Vem nos dar graça e força, Senhor. Oramos, ó Pai, pelos motivos que nós temos colocado aqui, pelo pastor Douglas, que só possa abençoar a sua vida, recuperá-lo, Deus, e dar vitória a ele. Oramos, ó Deus, pelo Massato, irmão da nossa irmã Rosa, que tem passado meses difíceis contra a Covid, que só possa abençoá-lo, livrá-lo desse mal, Deus, que ele possa voltar às suas atividades, ó Pai. Cuida dele, ó Pai, cura ele, ó Deus. Nós clamamos, tanto ele quanto o pastor Douglas. Oramos pela irmã Dalva, pela sua saúde. Oramos pela irmã Júlia. Obrigado pela nenenzinha Jasmine, que nasceu e está tudo bem. Oramos pelo bebê também da Roberta, que estará nascendo, que só possa ter graça e força. Enfim, Senhor, esteja com cada família, cada um, Senhor, dando graça, dando vitória, ó Deus. E que esse estudo que nós aprendemos aqui seja importante para o nosso viver, para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém? Fique com Deus. Vou encerrar aqui a nossa aula.